Você está cansado de falar, chorar e não ter resposta? Sente que Deus está em silêncio e o céu parece de ferro? Calma, você não está só. Hoje, eu vou caminhar com você neste silêncio que machuca, mas que também cura. Segura minha mão agora e fica até o final, porque esta oração vai abrir portas no meio do silêncio. Comente amém e compartilhe esta oração para abençoar outras vidas, porque cada clique seu aqui é um pedido de socorro ao céu. O silêncio de Deus dói como um grito preso no peito, não é mesmo? Você clama no escuro, pedindo sinais, mas o relógio gira e a resposta não vem. Você acorda no meio da noite com o coração pesado, perguntando: Senhor, onde o Senhor está? E mesmo orando, jejuando, buscando, parece que ele se calou. Mas hoje eu quero te ensinar algo. O silêncio de Deus não é abandono, é tratamento. É neste silêncio que ele molda você. É neste silêncio que ele prova a sua fé e esmaga o orgulho escondido no coração. Respira fundo agora, porque o Espírito Santo está aqui e ele vai falar contigo no meio desse silêncio que parece interminável. Fica comigo até o final, porque eu vou orar por você. Vou te entregar passos práticos e vou segurar sua mão espiritual até você sair desse vale. Ação poderosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu coloco esta pessoa que está ouvindo esta oração diante do teu trono. Pai, tu sabes o quanto ela tem chorado, quantas noites ela tem se revirado na cama tentando entender o teu silêncio. Senhor, visita agora este coração cansado, esta mente perturbada e este corpo exausto. Eu oro para que neste exato momento o Espírito Santo invada este quarto, esta sala, este carro, este trabalho e traga paz. Senhor, mesmo em teu silêncio, tu estás trabalhando. Mesmo quando não ouvimos, tu estás falando ao nosso espírito. Eu declaro agora que toda ansiedade caia por terra, que toda angústia seja quebrada, que toda dor seja aliviada pelo teu toque. Espírito Santo, abra os olhos espirituais desta pessoa, para que ela perceba que o teu silêncio é uma resposta de amor, um chamado à confiança e um convite ao crescimento. Fortaleça este coração, Senhor, e conceda a esta pessoa força para esperar pelo teu tempo, para não desistir, para continuar crendo mesmo quando tudo parece perdido. Eu declaro, em nome de Jesus, que este silêncio será quebrado no tempo certo e que este filho e filha do Senhor sairão mais fortes desta batalha. Amém. Bloco 03. O silêncio como prova de amor. Sabe, o silêncio de Deus nem sempre é rejeição. Muitas vezes, é um ato de amor que você ainda não entende. Você pode estar pedindo algo que não é o melhor para o seu caminho. Pode estar pedindo algo que te afastaria da presença dele. Ou talvez o que você tanto deseja ainda não está no tempo de Deus para a sua vida. O silêncio de Deus é um chamado para você parar, respirar e confiar. É Deus dizendo: eu estou aqui, mas você precisa aprender a ouvir além do barulho. Quando tudo fica em silêncio, é hora de parar de falar e começar a ouvir o que Deus quer te ensinar em cada detalhe do seu dia. Em cada lágrima que você derrama, Ele está recolhendo e transformando em força. Em cada suspiro de cansaço, Ele está ali, dizendo: eu sei que dói, mas eu estou aqui. O silêncio dele não é o fim da história. É o intervalo entre o seu clamor e o milagre. Você está sendo preparado para receber algo maior do que pediu. A dor do silêncio é difícil, eu sei. Você ora, jejua, faz campanhas, e mesmo assim o silêncio permanece. O coração pesa, a mente se enche de dúvidas, e você começa a questionar sua própria fé. Será que Deus me esqueceu? Será que eu fiz algo errado? Será que Ele me deixou sozinho? Essas perguntas ecoam na mente, roubando a sua paz e drenando suas forças. Mas eu quero te dizer,
Não confunda o silêncio de Deus com ausência. Ele está trabalhando, mesmo quando você não vê. Ele está cuidando de cada detalhe, mesmo quando você não percebe. Às vezes, Ele permite o silêncio para que você aprenda a depender completamente dele, para que sua fé seja purificada como ouro no fogo, para que você cresça espiritualmente e entenda que a sua relação com Ele não depende apenas de respostas, mas de confiança. O silêncio de Deus é um convite para você caminhar pela fé, não pela vista. Continue crendo, mesmo quando o céu parecer fechado. Prática diária. 1. Silêncio interior. Quer sair mais forte desse silêncio de Deus? Então aprenda a praticar o silêncio interior. Separe 10 minutos do seu dia para ficar em silêncio diante de Deus, sem pedir nada, sem reclamar, apenas sentar, respirar e dizer: Senhor, fala comigo. O silêncio interior é uma disciplina espiritual poderosa que te conecta com o Espírito Santo, mesmo quando Deus parece calado. Durante esses minutos, coloque uma música instrumental baixa e deixe sua mente focar apenas em Jesus. Você perceberá que, no silêncio, Ele fala de formas que palavras não alcançam. Seu coração começará a sentir a presença de Deus, mesmo sem respostas imediatas. A paz de Cristo te envolverá e você sairá mais fortalecido desse momento. Pratique isso todos os dias, durante este período de silêncio de Deus, e você verá a diferença em sua força espiritual. Prática diária. 2. Gratidão no silêncio. Quando Deus está em silêncio, uma arma poderosa é a gratidão. Agradeça, mesmo sem entender. Agradeça pelo ar que respira, pela força para levantar da cama, pela comida que tem, pelo pouco ou muito que possui. Abra sua boca diariamente e diga: Senhor, eu não entendo, mas eu confio em Ti. Essa prática transforma seu coração e alinha sua mente com a presença de Deus. O inimigo quer que você murmure no silêncio, mas a gratidão abre os céus sobre sua vida. Ela é um ato de fé que diz: eu creio, mesmo sem ver. Comece o dia listando 3 motivos de gratidão em um caderno. Isso vai te fortalecer, acalmar sua mente e te manter conectado com o céu. Mesmo no silêncio, Deus vê cada ato de gratidão como um sacrifício agradável a Ele, e o céu se move quando você cultiva um coração grato em meio ao deserto. O silêncio não é o fim. O silêncio de Deus nunca é o ponto final da sua história, mas a vírgula antes de um recomeço. Muitas pessoas desistem nesse período, pensando que é abandono, quando na verdade é um estágio de preparação. Você não está sendo esquecido, está sendo lapidado, está sendo separado para um propósito maior. É como um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, soltando aos poucos para que ele aprenda a equilibrar-se. Deus está te ensinando a confiar, a andar pela fé, a crescer espiritualmente para receber aquilo que Ele tem para você. Lembre-se, José ficou no silêncio do cárcere antes de ser levantado ao palácio. Davi ficou no silêncio das cavernas antes de se tornar rei. Jesus ficou em silêncio no sepulcro antes de ressuscitar. O silêncio não é o fim, é o prelúdio do milagre que Deus está preparando. Prática diária. A palavra no silêncio. No silêncio de Deus, mergulhe na palavra. Leia os salmos, leia as promessas, leia o que Deus já falou com você. É na palavra que encontramos consolo enquanto esperamos pela voz de Deus. Separe 15 minutos do seu dia para ler um salmo em voz alta e orar sobre ele. Permita que cada palavra penetre no seu coração, mesmo quando o silêncio grita na sua mente. Memorize versículos que te fortaleçam, como entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Quando você não ouve a voz de Deus, leia a voz dele. A palavra de Deus nunca fica em silêncio, ela está viva
e é eficaz. Ela é a lâmpada para os seus pés, mesmo quando tudo ao redor está escuro. Deixe a palavra preencher o vazio que o silêncio parece deixar. Quando Deus está em silêncio, a solidão se torna uma armadilha perigosa. Você pode sentir vontade de se afastar de todos, de desistir da igreja, de se isolar. Mas eu te aconselho, não se isole. O inimigo quer te separar do rebanho para te enfraquecer. Procure pessoas de fé para caminhar contigo, mesmo que seja para orar em silêncio ao seu lado. Envie uma mensagem para alguém de confiança, peça oração, participe de um culto, nem que seja online. O silêncio de Deus não é motivo para se afastar, mas para se aproximar ainda mais dele e da comunhão dos irmãos. Lembre-se, a ovelha que se afasta do rebanho fica vulnerável ao ataque. Você não precisa enfrentar o silêncio de Deus sozinho. Existe uma família espiritual pronta para caminhar ao seu lado. O testemunho no silêncio. Você sabia que o seu testemunho está sendo construído nesse silêncio? Cada lágrima, cada oração sem resposta, cada madrugada acordado, cada suspiro de dor está sendo registrado no céu. Um dia, você vai olhar para trás e entender que esse silêncio te transformou, te amadureceu, te fortaleceu e te aproximou de Deus. Você vai testemunhar que mesmo no silêncio, Deus era fiel, que mesmo quando Ele não falava, Ele estava trabalhando. Você será uma voz de esperança para outras pessoas que passarão pelo silêncio, mostrando que é possível permanecer firme mesmo sem respostas. Não despreze esse tempo. Ele está te forjando para o propósito maior que Deus tem para a sua vida. Continue firme, porque seu testemunho será uma arma contra o inimigo. Prática diária. 4. Jejum no silêncio. Pratique o jejum durante este período de silêncio. O jejum não serve para forçar Deus a falar, mas para alinhar o seu coração à voz dele. Escolha um dia na semana para jejuar, mesmo que seja apenas uma refeição. Durante o jejum, leia a palavra, ore e mantenha o foco em Deus. O jejum fortalece o seu espírito e silencia a sua carne, para que você possa ouvir o que Deus quer te ensinar no silêncio. Ofereça esse sacrifício a Deus como um ato de dependência e confiança, dizendo: Senhor, mesmo em silêncio, eu confio no teu agir. O jejum te aproxima de Deus de forma profunda, quebrando cadeias espirituais e te preparando para o mover de Deus na sua vida. Use o jejum como ferramenta de fortalecimento espiritual enquanto espera. A espera é parte do processo. A espera no silêncio de Deus faz parte do processo. Abraão esperou anos pela promessa. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi esperou anos entre a unção e o reinado. José esperou anos entre o sonho e o palácio. A espera não é perda de tempo. É treinamento. Deus está construindo caráter, paciência, dependência e maturidade espiritual em você. Enquanto você espera, Ele está alinhando as circunstâncias, moldando pessoas ao seu redor e preparando tudo para o momento certo. Não apresse os processos de Deus, porque o que vem antes do tempo se torna peso, não bênção. A promessa de Deus não falha, e Ele cumpre no tempo perfeito. Espere, mas espere com fé, sem reclamar, confiando que o silêncio de hoje será o cântico de vitória de amanhã. Prática diária. 5. Oração constante. Mesmo quando Deus está em silêncio, não pare de orar. A oração constante mantém seu espírito alinhado ao coração de Deus. Ore de manhã, à tarde e à noite, mesmo que seja apenas para dizer: Senhor, estou aqui. A oração é um canal aberto, mesmo quando você não recebe respostas imediatas. Coloque músicas de adoração e ore em meio às suas tarefas diárias. Transforme o silêncio de Deus em momentos de intimidade. Você perceberá que a presença dele te envolve, mesmo quando as palavras não chegam. Mantenha a constância, porque a oração te fortalece
te sustenta e te conecta com o céu. É na perseverança da oração que muitas respostas vêm e, quando menos esperar, Deus quebrará o silêncio de forma sobrenatural em sua vida. O silêncio não define seu valor. O silêncio de Deus não determina o seu valor. Você não é menos amado por Deus porque Ele está em silêncio. Você não é menos filho, menos digno, menos cuidado. Deus te ama com amor eterno e nada pode mudar isso. O silêncio de Deus é pedagógico, não punitivo. Ele continua sendo seu pai, mesmo quando não fala. Ele continua te amando, mesmo quando não responde como você deseja. Ele continua te cuidando, mesmo quando você não vê. O seu valor está na cruz, no sacrifício de Jesus, e isso é imutável. Não deixe o inimigo te enganar dizendo que o silêncio de Deus é rejeição. O silêncio de Deus é um convite para confiar, para permanecer, para amadurecer na fé e crescer em intimidade com Ele. Quando o silêncio vira resposta. O dia vai chegar em que o silêncio de Deus se transformará em resposta. No momento mais inesperado, aquela porta que parecia trancada se abrirá. Aquela cura que parecia impossível acontecerá. Aquela provisão que você tanto precisava chegará. E você lembrará deste tempo de silêncio, entendendo que foi exatamente este período que te preparou para receber o que tanto orava. O silêncio de Deus, na verdade, é o terreno onde a fé é plantada e cultivada, para que no tempo certo os frutos apareçam. Deus trabalha no silêncio, e quando Ele fala, tudo muda. Hoje, o céu pode estar quieto, mas amanhã o céu pode enviar a chuva de milagres que você espera. Continue crendo, continue firme, mesmo que as lágrimas insistam em cair, porque a sua perseverança é a chave que Deus usa para liberar o impossível na sua vida. Eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos e ore comigo agora. Senhor, eu estou passando por um tempo em que o teu silêncio dói, em que meu coração se pergunta onde estás, mas eu escolho confiar. Eu escolho acreditar que o Senhor está trabalhando, mesmo sem eu ver. Eu entrego as minhas dúvidas, minhas dores, meus medos diante do teu altar. Me fortalece para não desistir neste processo. Me ensina a ouvir a tua voz, mesmo quando o silêncio parece gritar em minha alma. Eu te peço forças para permanecer, coragem para continuar e paz para confiar. Eu sei que o Senhor é fiel e que em breve o teu silêncio se transformará em resposta. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo, escreve nos comentários. Eu confio em ti, Senhor. Vou orar por você durante esta semana. Agora, escreva aqui embaixo nos comentários qual área da sua vida você precisa que Deus fale. Talvez seja na área financeira, na saúde, na família ou em uma decisão importante que precisa tomar. Seu comentário não é apenas um texto, é um ato de fé. Vou ler cada comentário e orar por você, pedindo para que o Senhor transforme o silêncio em resposta no momento certo. Se você conhece alguém que está passando por este mesmo momento de silêncio de Deus, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. Você pode ser instrumento de Deus para fortalecer o coração de alguém que está prestes a desistir. E se esta oração falou ao seu coração, deixe seu like, porque isso ajuda este vídeo a alcançar outras vidas que precisam ouvir esta mensagem. No próximo vídeo, vou te guiar em uma oração poderosa para momentos de ansiedade e pensamentos acelerados. Se você tem enfrentado noites em claro, preocupações intensas ou aquela sensação de que sua mente não consegue parar, não perca a próxima oração. Ative o sininho de notificações para não perder quando o vídeo for ao ar. Vou te ensinar como entregar seus pensamentos ao Senhor, como silenciar as vozes da ansiedade e como encontrar descanso na presença de Deus, mesmo em meio às batalhas. Deus quer trazer paz ao seu coração, e eu estarei aqui para orar com você, para que você experimente o descanso do Espírito Santo. Não perca. Vai ser um tempo precioso para a sua alma.
Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui. Você é precioso para Deus, mesmo quando Ele está em silêncio. Este momento, em que você escolhe buscar a presença do Senhor, ouvir sua palavra e orar comigo, é valioso para o céu. Cada segundo que você dedica a Deus é um investimento espiritual, e eu creio que Ele vai honrar sua fé. Você não está sozinho, mesmo que o silêncio tente te fazer acreditar nisso. Eu estou aqui, como sua irmã em Cristo, para caminhar contigo em oração. E mais importante, Deus está contigo, Ele te ama e te sustenta. Obrigada por estar aqui e por permitir que esta oração entre na sua casa e no seu coração. Agora respire fundo e declare: eu confio em Deus, mesmo no silêncio. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te encha de esperança neste dia. Que Ele derrame paz sobre o seu coração e renove as suas forças para continuar. Lembre-se, o silêncio de Deus não é o fim, é apenas parte do processo para algo maior que Ele está preparando para a sua vida. Enquanto você espera, continue em oração, continue adorando, continue confiando, porque no tempo certo, Ele falará, agirá e transformará sua história. Se ainda não se inscreveu, clique agora em inscrever-se para caminharmos juntos em orações diárias, fortalecendo sua fé todos os dias. Que a paz de Cristo esteja com você e sua família. Até a próxima oração. E lembre-se, Deus está contigo, mesmo no silêncio.